Fala galera, meu nome é Luciano, sou professor de Biologia aqui da Oficina do Estudante e antes de falar do vídeo de hoje, roda a vinheta. Pessoal, o assunto da aula de hoje é penetrância gênica. Esse é um assunto que está linkado com uma aula que eu já dei aqui no canal, aula de expressividade gênica que vai estar no card. Então, se você ainda não assistiu a aula de expressividade gênica, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada lá na aula de expressividade gênica para depois você partir para cá. E antes de mais nada, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, faça a inscrição e vamos lá. Pessoal, penetrância gênica. O que é esse assunto de penetrância gênica? Como eu já disse, você tem que ter assistido a aula de expressividade gênica para fazer sentido nessa aula. Na aula de expressividade gênica eu disse o seguinte: às vezes um indivíduo tem um determinado gene, um gene dominante, mas aquele gene não se expressa naquele indivíduo. Ué, como assim, professor? Lembra que a expressão do gene é o chamado fenótipo. A expressão do gene é o fenótipo. O fenótipo, ele depende, sim, da bagagem genética do organismo, que é o genótipo, mas não depende só dos genes, ele depende da interação desses genes com o meio. E esse meio, ele pode ser tanto o meio externo, fatores externos, como fatores internos, o meio bioquímico, hormonal do organismo. Em outras palavras, às vezes você tem um gene dominante, mas esse gene não se manifesta porque o meio bioquímico do teu organismo, em virtude de você ter outros genes ali, influenciam na expressão daquele gene dominante. Muitas vezes não deixa aquele gene dominante se expressar, ou seja, o fenótipo não vai ser correspondente àquele gene que você apresenta. Como é que isso funciona na prática? Então, a penetrância gênica, ela vai trabalhar com essa informação. Indivíduos que vão apresentar o gene e de fato vão expressar aquele fenótipo. Então, eu coloquei aqui a definição de penetrância gênica, é a proporção de genótipos em uma população que apresenta o fenótipo esperado. Como assim, professor? Explique melhor. Então, para explicar, para você entender o que está escrito aqui, vamos ao exemplo. Eu vou pegar o mesmo exemplo da aula de expressividade gênica. Naquela aula eu trabalhei com polidactilia. Polidactilia é quando o indivíduo tem dedos extranumerários, tem dedos a mais, no pé, na mão, enfim. E é uma herança autossômica, ou seja, é um gene que ocorre no homem e na mulher, na mesma proporção, não é um gene que está no cromossomo X, nem está no cromossomo Y, é um gene dominante. É um gene dominante. Então, indivíduos que são azão, ou azão-azinho, por isso eu coloquei azão-traço, em tese, tem um gene dominante e devem apresentar o fenótipo polidáctilo. É o esperado, certo? Indivíduos que não têm o gene dominante não vão ter a polidactilia. Vão ter o padrão normal, aí vamos chamar de 5 dedos, que é o padrão esperado para quem não tem o gene dominante. Muito bem. Vamos pegar uma certa população. Nessa população você vai encontrar indivíduos com o genótipo azão-azão, então indivíduos que herdaram o gene para polidactilia do pai e da mãe, indivíduos que herdaram o gene para polidactilia de um dos pais, pode ser o pai ou a mãe, e o gene para número de 5 dedos, do pai ou da mãe, enfim, é um heterozigoto. Também nós temos nessa população indivíduos que não herdaram o gene para polidactilia. Então são os 3 genótipos possíveis. Esse aqui você já sabe. São indivíduos não polidáctilos. Não são afetados pela polidactilia. Esses dois, o que é o esperado? O esperado é que ele tenha polidactilia. É o fenótipo esperado. No entanto, olha só que interessante. Vou imaginar que nessa população nós temos 85% de indivíduos afetados pela polidactilia e 15% de indivíduos não afetados, não polidáctilos.
Primeiro, ô louco, professor, o cara tem o azão e o azão não se expressou nele? É por conta disso aqui que eu falei. Se você viu a aula de expressividade gênica, você vai ver que muitas vezes um determinado gene não consegue se expressar por conta desse meio bioquímico, hormonal que tem no organismo. Então esse 15% aqui, ele se enquadra dentro desse quadro, né, onde o indivíduo tem o gene dominante, que pode ser um indivíduo azão-azão ou azão-azinho, e esse gene não se expressa. Tá, 85% dos indivíduos que têm o azão tem o fenótipo esperado e 15% não. Tá, e o que eu tenho que saber a respeito disso? A penetrância desse alelo, a penetrância do alelo azão, que é o alelo dominante, causador da polidactilia, nessa população é de 85%. Por quê? Porque em 85% dos indivíduos que têm esse gene, o gene se expressou, o gene se manifestou, ele apresentou o fenótipo polidáctilo, que é o esperado para quem tem esse alelo dominante. Então quando tem o gene se expressa, é o fenótipo esperado, está dentro desse padrão aqui de que o gene conseguiu se expressar, se manifestar. Quando tem o gene e o gene não se manifesta, esse é um gene dominante. Então está fora do padrão, entra aí como aqueles indivíduos que, apesar de ter o gene, não tem o fenótipo correspondente. Então, nesse caso, 85% que tem o gene tem o fenótipo, penetrância de 85%. Professor, mas se tivesse assim, ó, sei lá, né, 80% com polidactilia e 20% sem polidactilia. A penetrância seria de 80%. Então o exercício ele passa qual é a penetrância do gene. Professor, isso não é muito comum nas provas, né? Não é um assunto que cai muito. E quando o exercício não fala absolutamente nada sobre penetrância gênica, ele está partindo do pressuposto que aquele gene tem uma penetrância de 100%. O que significa isso? Quando o gene tem penetrância de 100%, ter um ou dois alelos azão, ou seja, ser azão-azão ou azão-azinho, é fatalmente um indivíduo que vai ter polidactilia. Né? Então, se o gene tem penetrância de 100%, ter ele vai ter o fenótipo esperado. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e até a próxima. Valeu!